Evanilson, muito bom dia para você e bom dia para todos que estão nos acompanhando. Pois é, nós estamos nesse depósito aqui, da Polícia Civil de Pernambuco, que fica no bairro de Santo Amaro. Essa é a unidade de transporte e oficina da polícia e esse carro foi trazido para cá. Geralmente, quando é algum veículo envolvido, em uma situação criminosa, esse veículo é levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, que fica lá no bairro do Cordeiro. Porém, ontem, por causa do tempo, por causa da chuva, esse veículo foi trazido para cá. Lá no pátio do DHPP não tem uma área coberta, então o veículo ficaria descoberto e a chuva poderia apagar algumas provas importantes aí para a perícia, alguns indícios importantes, como impressões digitais, entre outras situações. Por isso que a polícia decidiu trazer esse veículo do juiz, o Dr. Paulo Torres, aqui para esse pátio. A gente não tem autorização para entrar. Aqui na frente a gente observa alguns veículos, algumas motos também estacionadas, mas lá no cantinho, não sei se a gente consegue mostrar, vocês estão acompanhando lá no finalzinho da imagem, tem uma área coberta, um depósito mais coberto, e de acordo com as informações que a gente conseguiu colher aqui no local, o veículo está exatamente nessa área coberta, isolado, justamente para a proteção da chuva. Foi uma decisão, ainda hoje, a gente espera, nós estamos na expectativa de que uma perícia preliminar seja feita, na verdade uma perícia complementar seja feita aqui no carro do Dr. Paulo Torres, do juiz de direito que foi assassinado ontem à noite. Claro que lá no local o Instituto de Criminalística já fez aquela perícia preliminar, já observou todo o cenário, colheu indícios, mas é importante essa perícia complementar justamente em busca de alguns detalhes, como impressões digitais, se esses suspeitos tocaram nesse veículo em algum momento, deixaram algum rastro de DNA também. Então os peritos devem fazer esse trabalho mais minucioso ainda hoje e essa é a expectativa. Por isso nós estamos acompanhando, Evanilson, toda a movimentação aqui no pátio da Polícia Civil. A gente lembra que foi um crime com alta repercussão nacional, até por se tratar de um juiz de direito da 21ª Vara Cível aqui da capital, o Dr. Paulo Torres. Ele tinha mais de 30 anos prestados ao judiciário. Ontem estava em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes, quando foi surpreendido. A gente conseguiu colher algumas informações com a polícia, com algumas fontes aqui da Polícia Civil de Pernambuco, e a informação é que eram 4 homens dentro de um veículo vermelho. Esse veículo teria emparelhado ali em algum momento com o veículo do Dr. Paulo Torres. 3 homens descem desse veículo, 3 homens descem e vão ao encontro do carro do juiz. Um tiro foi disparado, pelo menos a informação preliminar, um único tiro disparado contra o juiz, e esse tiro atingiu a orelha esquerda, aqui por trás da orelha esquerda. Ele faleceu na hora. Um detalhe importante é que logo de início a situação estava sendo tratada como latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Nesse momento, nenhuma linha de investigação é descartada, porém, tudo indica se tratar de uma execução, já que nada foi levado lá do carro do juiz. Inclusive, o celular dele estava no carro. Foi encontrado ali pelos policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP. Então nada foi levado, o veículo não foi levado, o celular também não foi levado, o que pode indicar uma execução. Mas como eu falei, nenhuma linha de investigação é descartada. 3 homens encapuzados desceram e realizaram aí essa execução. Porém, a polícia suspeita de 4 suspeitos, 4 homens que teriam participado desse crime, porque 3 descem e um fica lá no veículo esperando para dar fuga aí aos comparsas. Eles conseguiram fugir, polícia, claro, que está em diligências justamente para buscar os suspeitos desse crime. Uma outra informação é que a polícia já teria imagens de câmeras de segurança que mostram a atuação desses suspeitos. Isso pode ajudar aí na investigação, apesar de que eles estavam com capuz, estavam encapuzados. Mas essas imagens podem ajudar aí a polícia. A gente
gente ainda não teve acesso a esse material. Estamos colhendo, claro, numa apuração nesse exato momento, porque a polícia não descarta nenhum tipo de, nenhuma linha de investigação, e as informações, claro, que vão chegando a todo momento, tanto para a nossa equipe quanto para a polícia. Como adiantei, são informações preliminares, e nesse momento a gente aguarda uma perícia complementar que deve ser realizada aqui na oficina. Não sei se a gente consegue mostrar ao certo, a gente não tem autorização para entrar, mas lá no fundo da imagem, agora não tem como a gente mostrar para vocês, mas lá no fundo mesmo tem um depósito, uma área coberta, onde o veículo desse juiz está isolado, né? Está isolado, aguardando essa perícia. Ontem, por volta das 8 horas, na verdade isso aconteceu entre 8 e meia da noite, lá na rua Maria Digna Gameiro, em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes. A polícia foi acionada porque as pessoas ouviram o disparo e também viram o acidente. Então a polícia foi acionada a princípio para um acidente. Quando chegaram lá no local, encontraram o corpo de um homem dentro do veículo. A Força-Tarefa de Homicídios do DHPP também foi acionada. Eu não sei se ele vai abrir agora o portão e a gente consegue mostrar o depósito lá atrás. Jailson vai tentar mostrar para vocês. Pronto, uma área coberta que tem lá atrás, e aí essa área é onde o carro do juiz está aguardando exatamente essa perícia. Uma área isolada, ali tem o telhado, mais para baixo, e aí é exatamente naquele ponto ali onde o carro desse juiz está. Então, como eu estava falando, tá, Evenilson, a polícia militar primeiramente chegou lá no local, viu o acidente, viu que tinha um corpo dentro do carro. Então a Força-Tarefa de Homicídios do DHPP também foi acionada em seguida. Os policiais chegaram, fizeram aquele reconhecimento, tinha a questão dos documentos também desse juiz. A família foi acionada, esteve lá no local e reconheceu que se tratava aí do doutor Paulo Torres Pereira da Silva. A família, claro, ficou consternada naquela situação, e aí a polícia já começou mesmo a apuração de tudo que teria acontecido ali naquela rua. Uma perícia foi feita lá no local, mas a chuva terminou atrapalhando, então os próprios profissionais decidiram preservar o carro, porque tem muitas provas que podem ser colhidas, né? Muitos indícios aí desse crime que podem ser colhidos aí pela perícia, pelo Instituto de Criminalística. Então o carro não foi levado para o pátio do DHPP justamente por causa da chuva e foi trazido para cá numa área coberta, e daqui a pouco deve ter uma perícia complementar. O que é que a gente conseguiu colher de informação também nesse momento, depois que vários órgãos se posicionaram, o próprio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, né, houve um posicionamento, ministros também se posicionando, já que o doutor Paulo Torres, ele tem mais de 30 anos de serviços prestados ao judiciário. Ele se formou na Universidade do Rio de Janeiro e passou metade da vida dele atuando aqui em Pernambuco, né? Aqui no estado de Pernambuco. 69 anos e 34 anos prestados ao judiciário. Claro que nesse momento é uma força-tarefa justamente para apurar o que é que teria acontecido e principalmente identificar a autoria desse crime e a motivação. O que é que teria motivado a morte desse juiz da 21ª Vara Civil aqui da capital? A polícia, de forma preliminar, trata o caso, né, como um homicídio, uma execução. 4 homens chegando em um carro vermelho, emparelhando ali com o carro do juiz. 3 descem e realizam esse crime. Evenilson. Jetson Pontes acompanha direto da oficina da Polícia Civil o caso que está sendo repercutido desde ontem à noite, gente. Mais cedo, Jaqueline Bandeira já trouxe informações direto do DHPP, as informações, a dinâmica do crime. Mas o meu questionamento, Jetson, é sobre a necessidade dessa segunda perícia, que você disse agora há pouco, né, que deve ser feita essa nova perícia. Se eu não estiver equivocado, é o que eu comentei mais cedo, é para, de repente, refazer um trabalho por causa da luz do sol. Normalmente é por isso que está mais claro, facilita, para não perder absolutamente nenhum detalhe. Seria isso, Jetson?
Exatamente. Aqui, os peritos, eles teriam um local mais controlado, digamos assim, para analisar todo o carro. Geralmente, Evenilson, em cenas de crime, quando envolve aí um veículo, o veículo ele é removido lá para o pátio do DHPP e no dia seguinte uma perícia mais minuciosa é feita, até porque aí a polícia já tem algumas outras informações. A perícia que aconteceu no local, isso geralmente também acontece, ontem chegou a ser atrapalhada em um determinado momento pela chuva. O que é que acontece? O carro está lá exposto, era uma área aberta, não tinha um local coberto, então a chuva meio que atrapalhou um pouco a perícia no sentido de que as provas poderiam ser perdidas, né? Esses indícios aí desse crime, a questão do DNA, que pode ter algum tipo de DNA ali na maçaneta do carro, no vidro do carro, ou até mesmo uma impressão digital. A chuva poderia atrapalhar ou até mesmo apagar uma dessas provas. Por isso, a polícia, o Instituto de Criminalística, teria optado por remover o carro depois da perícia preliminar e trazer aqui para o depósito da Polícia Civil, a unidade de transporte e oficina da Polícia Civil de Pernambuco. Aqui sim tem uma área coberta, aqui sim tem uma área preservada, onde esse veículo está isolado. Uma informação que chegou agora, que a perícia já deve estar a caminho, né? Enfim, a gente está aqui colhendo, o rapaz saiu para avisar ali a nossa equipe, por enquanto os portões ficam fechados, a gente não sabe se vamos poder acompanhar de fato essa perícia, mas a gente conseguiu mostrar para vocês um pouco desse pátio, onde esse veículo está guardado e isolado. Então, claro que pela luz do dia, pelas condições, por uma situação de maior conforto, digamos assim, a perícia mais detalhada pode ser feita agora pela manhã, exatamente como você comentou, viu, Evenilson? E aí é para colher esses tipos de vestígios desse crime, a fim da polícia tentar identificar. A gente sabe que é uma questão de tecnologia, de investigação, cruzamento de dados, se esses suspeitos têm algum tipo de passagem já pela polícia, se a polícia conseguir identificar alguma digital, claro que pode cruzar dados no próprio banco de dados mesmo da Polícia Civil de Pernambuco. São suposições, claro, que a gente faz nesse momento, já que as informações vão chegando aos poucos, mas a gente acompanha o trabalho da perícia. O que é que se sabe até o momento? É que esse juiz estava em Barra de Jangada ontem à noite, entre 8 e meia da noite, ele é surpreendido com um carro vermelho. O carro seria no modelo Onix, pela informação que a gente recebeu. O carro emparelha com o carro do juiz, é um veículo Honda, tá? O carro do juiz. 3 homens descem do carro e um fica lá na direção. Esses 3 homens vão direto para onde o juiz estava. Inclusive, nos vídeos gravados por testemunhas lá no local, esses vídeos mostram que o vidro mesmo lá do carro do veículo estava abaixado, né? Do carro do juiz estava abaixado, o vidro do motorista. Então, esses 3 homens se direcionam até esse juiz e efetuam, a princípio, um único tiro, tá? Pelo menos essa informação chegou pra gente. Esse disparo foi fatal. Disparo que foi efetuado por trás da orelha esquerda. E aí você pode tentar reconstituir essa situação. O motorista aqui, no caso esse juiz, o vidro aqui ao lado, os suspeitos chegam exatamente do lado esquerdo dele e já efetuam um disparo que foi fatal para esse juiz atrás da orelha esquerda. Logo em seguida, eles fogem, tá? Eles voltam para esse carro vermelho e fogem. A polícia tenta descobrir o paradeiro desses suspeitos. As próprias pessoas que estavam lá no local acionam a polícia militar, até porque esse juiz perdeu o controle desse veículo, terminou batendo ali em um muro depois dessa ocorrência. As pessoas que estavam no local acionam a polícia militar chega primeiro lá em Barra de Jangada, logo em seguida a Força-Tarefa de Homicídios e Proteção à Pessoa, né, lá do DHPP, é acionada também. Os delegados, os peritos chegam e começam a analisar aquele cenário. A gente continua acompanhando, tá, Mike? Qualquer novidade eu volto com você.